CBN, seu direito. 3h17, a gente sempre acompanha, né, todos os fatores ligados ao direito público e eleitoral, e essa semana que acontece o julgamento, começou o julgamento, né, da tentativa de golpe, dos acusados pela tentativa de golpe de Estado. A gente ouve muita notícia, mas às vezes não consegue interpretar. E é esse o assunto hoje do quadro Seu Direito, com o advogado especialista em direito público eleitoral, Marcelo Pellegrini. Doutor Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, Tayla. Prazer é tudo meu aqui, a semana foi agitada, hein? Bastante agitada, diríamos. Essa primeira fase, para a gente entender, né, para a gente tentar traduzir, não que o noticiário coloque um juridiquês, mas são muitos assuntos, né, doutor Marcelo? Então, eu começo perguntando o que foi feito essa semana agora. Foi a leitura do relatório, acusação e defesa já. É uma primeira parte, o que a gente pode entender? Exatamente, Guarizo. Em tese, né, as assentadas, as audiências e o julgamento, eles são unos, né, no único dia. Mas casos relevantes, casos com muitos réus, casos que merecem um debate mais amplo, eles acabam se prorrogando no tempo. E por isso que o Supremo separou aí 5 ou 6 dias para o julgamento do núcleo 1 da questão do golpe. Nós tivemos aí a leitura do relatório, que é quando o ministro relator expõe tudo que foi feito no processo, evidentemente de forma mais todos as datas, quem foi ouvido, quais são as teses de acusação, quais são as teses de defesa, né? Depois ele passa a palavra sempre para o acusador, que vai, no caso concreto, ratificar, né, re-ratificar a denúncia e pedir a condenação, com base não só no que ele apresentou, como também nas provas colhidas durante a instrução do processo. Passada essa etapa, quem fala em Vamos tentar refazer o contato com o doutor Marcelo? Não tá legal, né? Após o Ministério Público. Tá picotando bastante, doutor Marcelo. A gente vai tentar refazer o contato para que a explicação fique legal, Tayla, porque a gente, essa semana, na terça e na quarta-feira, né, nossa programação mudou aqui, bastante gente prestando depoimento, né, ou levando depoimentos, e ainda tem mais essa semana agora. A gente dá até esse recado pro ouvinte, que ela vai ser ainda mais intensa com essa questão do julgamento, né? Pois é, a gente tem chamado, né, como o julgamento do golpe, né, Guarizo, mas é importante também ressaltar isso, o doutor Marcelo vai poder explicar melhor pra gente daqui a pouco, que tem outros crimes também aí sendo julgados, né, o Bolsonaro e mais 7 réus que respondem não só por golpe de Estado, mas outros crimes, como por exemplo a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tem uma diferenciação, né, entre isso e o crime de golpe de Estado. O doutor Marcelo vai explicar melhor já pra gente. Ou seja, é aí um julgamento que deve se estender um pouquinho mais, né? A próxima semana deve ser de fato intensa. Exatamente. Bom, e essa primeira parte, a acusação falou, os advogados de defesa falaram. Sim. E agora a gente vai continuar com essa parte. Até ouvinte questiona aqui, mas por que uma hora fala tentativa de golpe, outra hora fala golpe? Simples, o golpe não foi consumado. Se existisse o golpe, nós não estaríamos falando dele, ele não estaria sendo julgado, né? Tem isso também. Exato. Mas uma tentativa de derrubar um governo, né? Isso que está sendo julgado aí pelo STF, e também aquela ameaça às instituições de Estado, né? Com toda a invasão que aconteceu naquela data, né, Guarizo? Então é um assunto mesmo complexo, porque são vários crimes estados, né, também organização criminosa, dano qualificado, deterioração do patrimônio, enfim, são vários itens aí, né, que são julgados nesse momento. E o doutor Marcelo Pellegrini está de volta. Então, doutor Marcelo, você explicava pra gente, né, começou com a leitura do relatório e os passos seguintes? Vamos lá, Guarizo, me desculpem, acho que eu que estou num lugar aqui muito ruim de sinal hoje, mas vamos lá. Primeiro é o relatório, né, os casos eles devem ser julgados sempre no mesmo dia. Evidentemente, casos complexos com muito réus, a gente não consegue fazer isso. Então, o Supremo separou lá 5 ou 6 datas para julgar o núcleo 1 do golpe. Primeiro passo, leitura do relatório.
o relator ele expõe tudo o que foi feito no processo. Qual é a acusação, quais são as teses de defesa, quem foi ouvido, quais foram as provas produzidas, né, sem fazer, nesse momento, um juízo de valor, por absolvição ou condenação. Na sequência, falou o órgão acusador, no caso, o Ministério Público Federal, né, a Procuradoria-Geral da República, que reiterou, né, as ilicitudes e trouxe as provas que ela produziu durante a instrução e pediu a condenação de todos os réus nas penas máximas. Após isso, como nós temos a figura nesse processo de um delator, o delator fala entre a acusação e a defesa propriamente dita. Porque a situação dele, ele tem que se defender, que ele tem que validar a delação, e ele está buscando uma redução substancial da pena e até um perdão em alguns ilícitos. Então falou o advogado do delator. E depois falaram, em 2 dias, os advogados de defesa, cada qual no seu tempo, cada qual trouxe a sua tese, a sua defesa e os motivos pelos quais eles entendem que os clientes devem ser absolvidos. Doutor, e existem vários crimes aí sendo julgados, né? Não só o golpe de Estado, que é o principal que tem sido citado, mas outros também, tanto do Bolsonaro quanto dos outros 7 réus, né? Os principais, a gente pode colocar assim, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. São crimes diferentes, qual que é, inclusive, essa diferença, né, entre esses 2 crimes? Taila, sua pergunta é absolutamente oportuna. Você tem lá crime de dano, crime de associação criminosa, ele já tem um espectro de debates nas cortes brasileiras, você tem aí precedentes, você tem doutrina sobre eles. E nesses 2 crimes que você destacou, violação na abolição do Estado e a violação ao Estado Democrático, nós não temos ainda nenhum precedente que distingua quais são os elementos de cada um dos tipos. Eles podem se confundir e aí eles vão ser absorvidos para ter uma pena só, que é o que a defesa tenta em alguns momentos, ou se eles vão ser entendidos que são crimes autônomos e, portanto, passíveis de 2 punições individualmente falando. Doutor Marcelo, e agora o próximo passo, né, para a gente entender como foi feito os discursos, entre aspas, né, a acusação, a defesa, a validação ou não da delação. Como que vai ser julgado? São 5 juízes, é por maioria de votos ou tem que ser 100%? O que vai fazer para ter uma sentença, condenação ou absolvição desses acusados? Perfeito, Guariz. Então são 5 votos, cada ministro vota para cada réu e cada ministro vota para cada ilícito. Ou seja, algum réu pode ter 3 ilícitos condenados, 2 absolvidos, 1 condenado, 5 absolvidos, e assim sucessivamente. E numa terceira etapa, eles votam pela dosiometria da sanção. Qual é a pena que deve ser aplicada? A pena menor, a pena maior, quais são as hipóteses de atenuantes, de agravantes, e assim sucessivamente. Então nós vamos ter muita discussão, muita votação, porque para cada réu você tem a imputação de diversos ilícitos. E cada voto tem que analisar cada uma das condutas em tese ilegais. Antigamente, o Supremo tinha uma jurisprudência que se você tiver 1 voto pela absolvição e 4 pela condenação, você podia levar o processo para o plenário através dos embargos infringentes. Recentemente, o Supremo limitou o uso dos embargos infringentes. Ele exige agora que tenham 2 votos pela absolvição e 3 pela condenação para você ir até o plenário. E o Supremo também acabou com a possibilidade de você levar a plenário só questões de dosiometria da pena. Porque às vezes há uma divergência. 10 anos, 8 anos, 9 anos. Esta divergência limita-se à primeira turma. Não se pode levar para o plenário também. Então está mais difícil de acessar o plenário e para que se acesse o plenário tem que haver 2 absolvições de 2 ministros para algum dos ilícitos. Doutor, e a gente falava sobre a diferenciação aqui, né, entre essa série de crimes aí que são julgados, da questão da abolição do Estado Democrático ou golpe de Estado, que é uma situação sem precedentes, inclusive na nossa democracia, ainda relativamente jovem, né? Mas essa diferenciação que o STF está fazendo,
ela é de alguma forma inovadora, já que é uma situação sem precedentes, ou ela já reafirma o que está na lei para esses casos? Então, ela acho que são as duas coisas, Taina. Primeiro, que uma das leis lá do crime de Estado Democrático de Direito é muito recente, é 2021. Então, a gente não tem uma maturação desse ilícito na nossa ordem constitucional dos últimos 40 anos. Segundo, é a primeira vez que o Supremo vai fazer essa separação técnica dos dois ilícitos. Então, ela é nova, porque a lei é recente, e inovadora, porque o Supremo vai fazer pela primeira vez esse critério de distinguish, né, que a gente chama, né? Vai criar o precedente de como que a gente deve analisar cada um desses ilícitos, se autonomamente ou se unificadamente. Para a defesa é interessante até essa análise não fosse diferenciada, né, doutor? Porque aí somam-se mais crimes e isso aumenta também a questão da condenação, é praticamente isso? Exato, é por isso que a gente escuta, né, quem acompanhou as sustentações orais, viu que os advogados gastaram lá 1/4 do tempo da sustentação oral para falar de nulidade. 1/4 do tempo para falar lá que o seu cliente, à luz das provas produzidas, deve ser absolvido, é inocente. 1/4 para falar dos crimes e 1/4 para falar exatamente disso, da absorção ou não dos crimes, que levaria à soma ou à unificação de penas. Então, vale dizer, você pode ter contra si uma condenação criminal, mas você pode ter a unificação dos crimes e uma pena valorativa menor. Para a gente fechar, doutor Marcelo, na semana que vem sai o veredito, sai a sentença. Essas pessoas já começam a cumprir pena automaticamente ou por esses números que o senhor explicou da primeira turma julgando, ainda tem outros passos? Então, vamos lá. Primeiro, em tese, deve sair, tá, Guarizo? Porque você pode ter um pedido de vista de alguns ministros e você pode ter um debate mais acalorado e o Supremo tem que marcar outras sessões extraordinárias para a semana seguinte. Por exemplo, em tese, vai acabar semana que vem. Se tiver 2 votos pela absolvição de alguns crimes, fatalmente o plenário vai ser chamado a falar. E, independentemente disso, não há um cumprimento nesse momento da pena, porque o Supremo também, por maioria, fixou o entendimento que precisa ter o trânsito em julgado para você ser culpado. Então, ainda as partes podem desafiar a decisão do Supremo se tiver 2 votos no plenário, se não tiver 2 votos, ou 1 voto, ou nenhum voto, através dos embargos de declaração para algum ajuste de pena, de ilícito ou de crime, para só então você ter a execução da pena depois do julgamento desses 2 incidentes. Ou seja, vai longe ainda, mas a gente sempre tem assunto cada vez mais atual para conversar aqui com o Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, no quadro Seu Direito. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Bom fim de semana. Um abraço. Nada, o prazer é meu de falar contigo, Catália, com nossos ouvintes, mas eu acho que é uma coisa que se resolve ainda durante esse ano, viu, Guarizo? Vai longe, mas nem tanto. Tá certo. Bom final de semana a todos. Obrigado, um abraço. Muito obrigada, um bom final de semana, doutor. Repórter CBN. O presidente Lula assinou